Acho que já está gravando, na verdade. Gravando. Então, mais uma vez, com enorme prazer, e esse prazer ficando realmente maior a cada semana, a cada mês, a gente começa hoje o 5º ciclo de web encontros aqui do Leque UF na quarentena. Quem diria, quando a gente começou lá em abril, era uma ideia ainda um pouco informe, era só uma motivação, e hoje a gente está aqui com esse evento que já é para a gente tradicional, como somos dos estudos clássicos, tudo se torna tradição rápido, e a gente planejando aí bastante para frente já, em termos de futuro. Então, agradecer a todos os participantes que já são habituê aqui, já são frequentadores assíduos dos Leque UF na quarentena, nesses 4 meses em que já fizemos eventos. Agradecendo aos novos participantes que vêm a cada semana para os web encontros daquela semana. E agradecer aqui imensamente a professora Carlinda Nunes, professora de Teoria de Literatura da UERJ, vai ser melhor apresentada pela Fernanda já, pelo aceite ao convite e pela participação também ao longo desses 4 ciclos anteriores. Sem a sua participação, com certeza o evento não seria o que é hoje, então agradeço bastante. Eu estava comentando aqui antes de você entrar, Carlinda, eu não consigo não me permitir fazer alguma piada. Eu sou um classicista formado, mas tem uma falha no meu currículo, que é que eu não fui aluno da Carlinda. Então, é uma falha irreparável no meu currículo, mas poder ser hoje um host, convidando a Carlinda para falar aqui, é uma tentativa de reparar essa falha. Meu Deus. Então, agradecendo em nome do Laboratório de Estudos Clássicos da UF, a todos os participantes presentes, a Fernanda também, que vai hoje ser a nossa mediadora, aos colegas todos que estão aqui, que sempre aparecem, o Eduardo que está aí hoje, a Grace, a Renata, aos colegas de outras universidades que aparecem sempre também, a Luciana, a Jane, e outros que eu não consigo ver aqui agora, desculpa, gente, se eu não falo o nome de todos. Quero então, passar a palavra para a Fernanda para a gente escutar logo a Carlinda, que é o que importa, gente. Então, brigadão aí, um beijo para vocês, excelente tarde, uma tarde com... o título era Uma Tarde com Electra, mas eu preferi Uma Tarde com Carlinda. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas. Dizer que só tenho a agradecer Beethoven, a Grace, a Renata, né, por tudo que tem sido feito, esse encontro maravilhoso. E agradecer muito a Carlinda, que aceitou o convite. Né, acho que apresentar a Carlinda me dá até, assim, um pouco de receio, porque a Carlinda já se apresenta por si, né, mas vou fazer aquela apresentação protocolar, né, como deve ser feita. Bom, antes de dizer que eu tive a sorte de ser aluna da Carlinda e mudou minha vida totalmente. Então, acho que agora eu faço a apresentação protocolar. Bom, Carlinda é professora titular de Teoria da Literatura na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem graduação em Português e Literatura, Ciência da Literatura, doutorado, né? Fez seu pós-doutorado na Universidade de Freiburg, na Alemanha. Foi coordenadora geral do programa de pós-graduação por 2 vezes. É bolsista da FAPESP, de Prociência, foi bolsista também do CNPq, né? E tem uma extensa publicação na área. As áreas em que ela mais atua é literatura comparada, dentro disso, né, trabalhando com mito, teoria da literatura e literaturas clássicas. Bem, como a gente vê aqui para ver a Carlinda, eu não vou me estender, né, a tarde é sua, Carlinda, com Electra, com todos nós. Então, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Beethoven, Fernanda, todos os colegas que estão dedicando esse momento aqui para essa nossa troca. Na verdade, eu agradeço, saúdo, e não posso deixar também de dizer, de cumprimentar, né, os colegas da UF pela iniciativa de abrirem as portas do Laboratório de Cultura Clássica, de Letras Clássicas, né, nesse momento em que nós nos encontramos em um regime de vida tão excepcional, não é? E trazendo esse respiro, né, de um diálogo
variado, extramuros, então acho que é formidável essa ideia de vocês. No futuro, que eu espero muito próximo, nós vamos lembrar dessa fase em que nós nos encontrávamos nessa cidadela que é o Leque UF, e que com certeza vai deixar saudades, e vamos ter esse prazer de dizer que aqui nós estamos a salvo. Muito obrigada pelo convite, pelas palavras sempre tão carinhosas. E eu vou, na verdade, tratar de um tema que foi um entretenimento muito profundo, um entretenimento muito agradável, por um lado, muito gostoso para mim, por outro, porque é aquela questão de lidar com temas inesgotáveis, e sobre o qual, de alguma forma, os nossos pares conhecem e também opinam e também escrevem, porque são temas afetos às nossas preocupações, não é? Quando eu propus esse tema, eu não tinha ideia precisa sobre o que eu ia falar, sobre o que eu ia abordar, para ser franca. Agora, aliás, por quê? Porque é por conta desse favoritismo, né, absoluto junto aos dramaturgos atenienses, isso resulta em que todo mundo conhece muita coisa a respeito principalmente da parte dos grandes nomes, dos campeões da dramaturgia antiga. E Electra, sem dúvida alguma, tem aí um papel de grande destaque. Agora, é interessante observar, e começo por aí, já a problematizar aquilo que eu pretendo mencionar, conversar, abrir, expor para vocês, sem a menor pretensão, é o seguinte: a Electra não foi sequer mencionada por Homero, né? Em Homero, a personagem é citada pouco na Ilíada, em 3 passagens muito breves, como Laódice. Quer dizer, o nome Electra não diz respeito, originariamente, à princesa desditosa, filha de Agamemnon, não é? E, então, essa questão da mudança do nome sempre me intrigou, e foi o motivo que me levou a pesquisar. Isso talvez seja uma questão geracional. Por quê? Porque assim que eu me formei, no ano mesmo da minha graduação, saiu um livro bombástico, que foi um furor de sucesso entre nós. Foi o Recado do Nome, da Ana Maria Machado, a publicação da tese dela, orientada por Roland Barthes, e que, naquele momento, aquele sucesso, aquela novidade, vinha a endossar as minhas intuições. E o que eu acabei fazendo, em função do meu tema de tese, que foi Electra, foi começar exatamente pensando nas razões pelas quais a desditosa, a infeliz Electra, porém, a queridinha de todos, uma unanimidade junto aos tragediógrafos atenienses, não é? Eurípides, então, abusou do direito de tornar a Electra protagonista, né? Então, eu sempre fui também muito apegada a certas teorias antropológicas, a teoria do nomen numen, a teoria dos ritos de passagem, de associação e separação, que sempre iniciam pela adotação de um nome, pelo processo ritual de nomeação. Então, como tudo isso está muito intrincado, esse foi o primeiro passo que me levou a Electra. E, com ela, eu mantenho uma parceria que, vocês vejam, vem até 2020, num cenário pandêmico, não é? Então, o que eu queria, voltando à Laódice,
Electra, não é? Essa troca nominal, para mim, queria dizer alguma coisa, não é? Nós já sabemos de tudo sobre Electra através da visão grega. Mas acontece que Electra nunca deixou de retornar aos palcos, de retornar à cena. Também, a recepção clássica é muito lisonjeira, é muito laudatória em relação a Electra. E essas versões mais recentes do mito querem dizer muita coisa também sobre a personagem, né? E o que eu já de início, quando estava fazendo a minha tese, né, eu imediatamente detectei, ao fazer o rastreamento, ao fazer todo o levantamento da dramaturgia do século XX, protagonizada por Electra, o que eu percebi... Fernanda, você pode, por favor, já iniciar. O que eu percebi é que, na sua grande maioria, esmagadora maioria, as obras, as tragédias, ou mesmo outros gêneros do dramático, que apresentavam, focalizavam a personagem, iam todas numa vertente que é a de associar as protagonistas ao elemento ígneo, incendiário, flamejante, combustível da personagem antiga. Quando, na verdade, antes de receber esse nome no século V, provavelmente por Ésquilo, talvez tenha sido efetivamente Ésquilo que tenha colocado sobre o coturno de Laódice o nome de Electra, né? Antes, Electra era o nome de duas outras figuras muito modestas, apagadas, figurantes de coletivos, o que não é desdouro, absolutamente, mas sem qualquer proeminência. Uma seria a Electra... Pode passar, Fernanda. Uma seria uma das Pleiades, as Pleiades filhas, né, de Oceano e de... Aliás, desculpe, as Pleiades filhas de Atlas e Pleione, netas do Oceano. Elas, na verdade, são da água, né, mas foram transformadas por Zeus em constelação para fugirem do assédio de Órion, um caçador a serviço de Ártemis, que era muito violento. E essa Electra, já na condição de estrela, já na sua condição estelar, ela tem um mito muito curto, mas altamente significativo para nós. Ela é a estrela que sumiu, que se recolheu, que foi para o Círculo Ártico, quando a cidadela de Troia caiu. E, esporadicamente, os observadores, os astrônomos antigos, né, os astrólogos antigos, que observavam apaixonadamente o firmamento, eles percebiam que, esporadicamente, Electra voltava. E isso confere muito com a constelação das Pleiades, que é uma constelação pequena, que paira dentro da constelação de Touro. E há uma estrela que parece fugidia, que parece que está na cauda da constelação maior. Então, confere muito com o mito, esse mito dessa Electra estelar, constelar. Não é? Essas narrativas se encontram principalmente na Astronômica de Higino, capítulo 21. Tá?
Bom, então, dessa Electra pré-trágica, pré-século V, né, nós retemos essa metamorfose da sua natureza, de aquática em ígnea e flamejante, o que quer dizer alguma coisa. Mas há uma outra Electra também, pode trocar, Fernanda, que é também uma divindade coletiva, funciona no coletivo, é uma Nereida, ou Oceânide, depende de quem está fazendo, ou da época em que a que se refere o mitógrafo ou o mitólogo. As Oceânides seriam mais recentes que as Nereidas, filhas de Nereu, pai de Oceanos, enfim. Mas, de qualquer forma, a Electra Nereida, epíteto a ambarina, ela tem a cor do âmbar, ela tem a cor da flama, interessante, não é? É o caminho contrário da outra, ela tem uma cor flamejante. E habitante, evidentemente, das profundezas aquáticas, ela é mencionada apenas na Teogonia e na biblioteca de Apolodoro. Bom, então, por isso, ao que tudo indica, Ésquilo foi quem descobriu, né, na até então discreta irmã de Orestes, né, o potencial trágico, conjugando-a com a imagem das Pleiades brilhantes, para dar uma luz, talvez, para insuflar um bafejo de calor a uma personagem que se resignava com as suas misérias, com as suas tristezas, com as suas lamúrias. Sófocles pega essa mesma linhagem, essa mesma questão, e vai maximizar a energia trágica da personagem, né? E Eurípides faz a sua Electra corajosamente corromper os limites do trágico e ao fazê-la melodramática, que é também uma atitude, né, teórica bastante interessante. De qualquer forma, a filha de Agamemnon é essa campeã, não é, dos palcos, tanto na antiguidade, tanto no teatro ateniense, quanto na posteridade. E isso aí agora que vai nos entreter. Então, com essa flama que é Electra, traz algumas peculiaridades ao repertório da tragédia grega. Chegou até nós, todos nós sabemos, mas eu vou, por noblesse oblige, né, render aqui os créditos à Electra, pelas peculiaridades que ela soube sugerir aos artistas que a consagraram. Primeira peculiaridade, Electra entra para a galeria dos temas superlativos do teatro grego. Na semana passada, nós falávamos de Medeia, não é? Medeia responsável pelo mais odioso dos crimes, né? O sacrifício dos inocentes, na sua forma mais aguda, que é o filicídio. Electra vai ser a protagonista trágica que enceta o crime psicologicamente considerado impossível de ser praticado, que é atentar contra a mãe, contra a sede, em primeiro lugar, contra aquela com a qual nós constituímos uma díade molecular desde a fecundação. E, além de tudo, aquela que nos coloca na esfera do desejo, né? Pelas preocupações, pelos cuidados, pelas carícias, pelo afeto. Então, esse é um lugar peculiar. O atentado contra o pai segue outra lógica. A lógica do afeto, a lógica da ligação intestina, não é? É com a mãe.
E eu já estou usando uma linguagem do século XX, do século XXI, porque nós não podemos trair as nossas referências, né, mais evidentes. A segunda peculiaridade que Electra carreia é a de inaugurar o duplo protagonismo trágico, que é uma grande ousadia, um grande risco ao qual Ésquilo se propôs. E deu certo, né? E deu certo porque tão somente pela atitude dramática, né, pela sensibilidade trágica de Electra no Comos, da cena do reconhecimento. Aquela cena exponencializa o trágico, o sentimento do trágico na peça e vai até o final, e não é à toa que se trata da peça que é o sustentáculo, não é o sustentáculo é o Agamemnon, mas é um momento em que o trágico chega ao ápice, e deve-se muito à participação discreta ainda, porém cabalmente trágica, de Electra. E o terceiro, aliás, é interessante que na tragédia grega nada se perde, tudo se transforma em algo melhor, né? Pelo menos a tirar pelo repertório que chegou até nós, remanescente. Sófocles parece que se viu realmente desafiado por esse trabalho dramatúrgico que se encontra em Ésquilo, e faz de Electra uma personagem trágica que tem momentos únicos, que tem momentos inexcedíveis na dramaturgia, eu diria, universal. A cena em que Electra recebe a urna do irmão e com ela dialoga, aquela cena é de uma contundência, aquela cena é de uma densidade tal que causa aquilo que vou ter que chamar Kant para nos ajudar, não é? Que realiza a suspensão dos sentidos, né? A resistência dos sentidos se vê ali desafiada, porque a irmã entende que ela já não pode, nós não precisa sequer sobreviver, ela não quer mais viver, ela se diz morta, não é? Enfim, e por aí eu situo essa peculiaridade, essa densificação do papel trágico da personagem. E a terceira grande peculiaridade, né, desse tema do mito de Electra é o fato de ser o único com o qual nós podemos fazer análises e leituras efetivamente comparativas entre os três tragediógrafos gregos, né? Apesar dessa análise comparativa, articulatória entre os três, que é exatamente... é muito atraente, realmente, fazer esse trabalho. Eu fiz numa tese caudalosa, procurei vasculhar todos os processos e as razões, os motivos, os resultados, né, dos processos de acréscimo, supressão, adensamento, as refutações, a exploração de novos semantismos. Tudo isso é interessantíssimo, mas não é isso que eu vou querer fazer aqui, até porque antes de mim já fizeram, eu fiz de uma forma muito intensa e não para de ser motivo de investigação, porque não é um manancial, né, esse material com o qual nós lidamos. O que eu quero justamente é focalizar na dramaturgia contemporânea no século XX, o que resulta desse patrimônio, ou em que vai dar, ou o que vai motivar daí para frente esse trabalho primoroso com esse tema. Pode passar, Fernanda, por favor. Bom, no elenco do século XX,
E eu fico no século XX porque me parece que nas 2 últimas décadas do século XX nas 2 décadas, né, que nós já temos do século XXI, o tema da Electra se propôs muito mais, se ofereceu muito mais a experimentações performáticas. Está muito mais ligada a trabalhos de grande arrojo, de grande destaque, com produções caríssimas e que ocupam espaços de consagração na dramaturgia internacional, mas eu não vi, não detectei nenhum trabalho textual mais intenso e efetivamente que contribuísse para a descendência, para a genealogia desse mito. O século XX realmente teve uma explosão. Isso está muito ligado, efetivamente, à psicanálise, à descoberta dos mitos pela linha freudiana. E nós temos aqui uma série de textos, eu coloquei os mais importantes nessa listagem, que eu termino com a Electra concreta do Gerald Thomas, e aqui, pelo meio, é que eu vou tirar o nosso título, ou o texto que efetivamente me mobiliza, porque eu acho que no laboratório nós temos espaço para tratar, não vou dizer da periferia, porque seria uma ofensa da minha parte, seria um perjúrio da minha parte, considerar Hugo von Hofmannsthal um autor, um artista periférico. Não, ele é menos conhecido, é menos divulgado. O fato de ser um dramaturgo que é muito marcado com a cultura vienense, então, temporalmente, ele está dentro de um caldeirão, dentro do olho do furacão, da passagem do século XIX para o século XX, era um dandy, era um homem com um investimento cultural, era um homem de família rica, nobre, fazia parte da nobreza. Esse fone é indicial, né, desse pedigree, vamos dizer assim. Além de tudo, era belíssimo. Dizem que Hofmannsthal, quando chegava às cafeterias, era aplaudido pela beleza. Antes de mais nada, pela beleza. Ele era um homem muito, muito atraente. Então, eu inicialmente pensei em lidar com as 2 únicas peças que seguem exatamente o padrão de não só de ilustração do que eu estou dizendo, de que Electra é, na sua origem, hídrica, ela está ligada à semiótica da água, como também são as 2 únicas peças que eu, pelo menos, conheço, que estão lidando com essa relação entre mito grego e a origem de um imaginário aquático. Pode mudar, Fernanda. Essas peças são a Electra, e eu vou falar assim só para marcar a diferença entre o texto em língua alemã e as Electras que nós lidamos aqui como brasileira, em língua portuguesa, a Electra e Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é um dos nossos maiores, é dos mais conhecidos, e Senhora dos Afogados vem sendo estudada recorrentemente nesses estudos comparativos. Enquanto que a Electra vienense, na sua primeira versão, de 1904, e na versão operística, de 1909, além de tudo, é uma obra que tem uma dupla
uma dupla formatação, o que não traz prejuízo em absoluto para a discussão das suas propriedades, porque 80% dos versos são os mesmos, num formato ou no outro, num suporte ou no outro. Eu gostaria de perguntar, vocês que entendem muito aqui dos processos telemáticos, como é que eu faço? Vocês estão vendo uma setinha? Não, né? Aqui está aparecendo só a Electra e os Choros Afogados. A setinha estaria onde? Não, eu queria justamente um pointer para eu poder mostrar, indicar, mas não precisa não, pode deixar. Aqui, ó, tem uma setinha aqui, a minha setinha aparece? Aparece. Aparece. Então tá, mas não dá para eu manipular não, né? Não, a não ser que você me diga. Tá. Não tem problema, obrigada, de qualquer forma. Então, a Electra vienense de Hofmannsthal aparece em duas versões, não é? Foi ao palco em 1904, mas o encontro com o Strauss, com o Richard Strauss, não tem nada a ver com o avô dele, o Johann, que todo mundo conhece, é o grande compositor das valsas vienenses, daquela música melódica, harmônica, aquela música de salão. O Neto degenerou de um ponto de vista dos que prezam aquela música burguesa, aquela música dos salões. Strauss, o Neto, é um grande músico, um grande compositor da nova música, da música que é filosófica, que tem uma postura, isso aí é dito por Adorno, por Theodor Adorno, né? A filosofia da nova música está em Schönberg e em Strauss, tá? Mas não o avô. Então, essa obra, que vai ser libretizada e vai aos palcos em 1909, com pouquíssimo êxito, para não dizer um fiasco total, porque o público não, para absorver, hoje ainda é difícil. Eu mesma, ao longo da minha vida, eu sou, inclusive, um segredo aqui para nós, eu sou musicista, né? Eu sou formada em piano, não toco mais quase nada, mas a teoria musical eu conheço e acompanho com muito prazer, não é? Sou como a Renata, né? No jornalismo, jamais deixamos de reconhecer as nossas origens, né? Os nossos amores antigos. E a música sempre ocupou um lugar muito importante, tanto é que eu trago a música em projetos de pesquisa mais recentes e tal. Mas o que eu quero, na verdade, focalizar é o seguinte, é que essa versão, à época, foi um escândalo. Foi considerado uma bofetada para aquele público que ia ao teatro operístico, que ia ao teatro e que ia para conhecer as novidades musicais, e, na verdade, a música deu uma guinada demoníaca na Viena finissecular. Quer dizer, a pesquisa que se fez em torno do grupo da secessão, os artistas secessionistas, né, da nova arte, do novo pensamento, da nova ciência, da psicanálise, dos estudos sobre genética que começam ali. Era uma fermentação de um novo universo de pensamento e de existência. O teatro não ficou infenso a essa questão. E justamente essa parceria entre o Hofmannsthal e o Richard Strauss
parece que foi uma coisa planejada pelos deuses, porque os dois eram absolutamente revolucionários. Eles revolucionaram tanto do ponto de vista do tratamento dos temas antigos, quanto das formas tradicionais. Então, isso aí eu acho que é preciso ser dito, porque nem todo mundo conhece essas personagens da cultura que constituem as bases da nossa modernidade, da última modernidade, que nasce com as semanas, né, de arte moderna e por aí. Aí começa uma outra história. Mas esse horizonte, esse foco originário das grandes ideias que vão dar o perfil ao século XX, o celeiro, sem sombra de dúvida, é Viena. É Viena. Nietzsche tinha mercado, tinha plateia, era convidado para jantar em Viena, não na Alemanha. Nietzsche não fez sucesso na universidade. Foi um fiasco como professor universitário. Ao passo que a cultura vienense das 2 décadas finais do século XIX foram profundamente nietzschianas. Pode mudar, Fernanda. Essa Viena, ela vem mascarada, ela vem atrapalhada, ela vem obstaculizada por um passado que a condena, vamos dizer assim, para simplificar a fórmula. Nós temos aqui um passado altamente nobiliárquico, uma cultura política muito marcada pela realeza, né, pelos imperadores. Nós temos aqui toda uma sociedade de classes muito demarcadas também. Não é à toa que Viena vai ser um foco das revoluções, dos movimentos, não é, de reivindicação social. Bom, eu já pulei muita coisa aqui, que bom. Estou passando rápido. Eu queria apresentar o enredo da Electra, de Hofmannsthal, agora, mas não vou fazer isso, não. Ainda vou falar mais de Viena. Bom, essa Viena espetacular, evidentemente, passando rapidamente, começa com as ideias de Marx, com Nietzsche e a relação entre a tradição trágica, apolíneo e dionisíaca nas artes, contaminou todas as demais esferas de estudos que se desenvolviam ali, e Freud, principalmente, foi quem catalisou, e acho que deu maior desenvolvimento a esse insumo da antiguidade e da cultura dionisíaca, da antropologia dionisíaca, que se disseminou ali em Viena. Nós temos aí alguns nomes que eu não posso deixar de mencionar, porque, na verdade, esse contexto que vai resultar, vai brotar, vai estimular a irrupção de uma dupla como essa, Hofmannsthal, Richard Strauss, não é de se desprezar, não é desprezível. A música de Mahler é substituída pela de Schoenberg, mas substituída da mesma forma que pensava Schiller, com e contra, um não podendo subsistir sem o outro. Mahler, até hoje, é um músico que continua sendo descoberto e entendido, ao passo que Schoenberg, eu confesso que eu ouço com menos boa vontade do que a Strauss. Não é tudo do Richard Strauss
que eu consigo tolerar. Desculpe se tem alguém aí fanático discípulo dessa linha musical, mas há momentos que são desafiadores, e são para ser. Aí é que está a grande questão, né? Klimt foi chave no movimento, né, músico, com a sua pintura. Hermann Broch. Hermann Broch é um dos maiores filósofos do novo pensamento. Ele e Nietzsche. É com Broch que Nietzsche entra na Áustria. O Broch é para nós, para a nossa área, Broch é fundamental. É dele, com os estudos dele sobre a utopia, que sai o grande conceito para nós recepcionistas, viu, Renata? É dele o conceito de não contemporâneo. O que aparece na obra trágica, na obra dos trágicos, e mesmo nos comediógrafos, com o uso dos mitos, é a irrupção do não contemporâneo, do nicht gleichzeitig. Não, é o não contemporâneo, não é o arcaico. Isso que consegue atravessar o tempo e assumir personalidade epocal, validade discursiva, isso é o não contemporâneo. É algo que atravessa, é mais do que transhistórico, porque não atravessa só, podia atravessar e não dá em nada. O não contemporâneo. Isso está em Hermann Broch. E os poetas, os escritores, né? Kafka, Rilke, Schnitzler, Arthur Schnitzler, um médico, escritor. Será que sou eu que estou falando muito alto? Não, eu acho que isso foi alguma ambulância que passou aí. Eu não estou conseguindo fechar meu microfone. E assim, eu não sei o que aconteceu com a minha rua. Eu vou fazer o seguinte, Carlinda, só um minuto. Eu vou abaixar minha tela para poder desligar meu microfone, pode ser? Tranquilo. Só um segundo. Tranquilo. Tá bom? Peraí. Tranquilo. Que aí eu desligo meu microfone aqui. Ai, que pena. Mas, enfim, vocês me ouvem? Estão me ouvindo, né? Sim, ouvimos bem, Carlinda. Então tá, então vou continuar. Eu queria falar um pouquinho do Arthur Schnitzler. Esse médico, Freud dizia que ele era o duplo, que o Schnitzler era o duplo dele próprio, do Freud. De tal maneira, o Freud não gostava nem de ler os artigos científicos de Schnitzler, porque eram artigos que diziam, que verbalizavam, antecipavam coisas que o próprio Freud depois ia amadurecer e ia chegar ali. Alban Berg, também músico, o Kokoschka, junto com o Egon Schiele, retratistas fabulosos, mas lidando com as deformações do caráter e da personalidade dos retratados. Então, imagina o que isso vai dar. Adolf Loos é um arquiteto urbanista que muda a cara de Viena, com aqueles prédios, com aquelas letras, com toda uma cultura gráfica muito marcada, né? Isso tudo vai desembocar em Max Reinhardt, que eu esqueci de botar aí, estou me lembrando agora, que é um encenador que colocou Viena à altura de Salzburg e de Bayreuth, teatro de Wagner. Então, esse Max Reinhardt é um gênio da cênica, quer dizer, da cênica, e vai ter soluções assim incríveis para as montagens da época, até assombrosas, e Richard Strauss, como eu acabei de falar, músico, compositor, que foi enxovalhado por um lado, porque era arrojado, não tinha medo, e afrontava e enfrentava qualquer público, e Hofmannsthal, um lorde que trabalhou com temas históricos, sem medo de ser feliz. Tá? Passando, Fernanda. Isso aqui foi uma arte que eu guardei
que saiu no Jornal do Brasil, no finado Jornal do Brasil, em 1989, quando saiu publicado um livraço, A Viena fin des siècles, do Chorsky, que é uma leitura que eu absolutamente recomendo a todos. Pode passar. Bom, então, a minha proposta inicial era essa, de estudar as versões do mito de Electra em duas versões, essas versões que lidam com o elemento hídrico, que tem como substrato do seu imaginário, do imaginário dramatúrgico, o imaginário dramático, a água, mas eu já vou avisando que vou tirar a Senhora dos Afogados por haver mais facilidade de vocês entrarem em contato com esse texto, com essa fonte, do que com a Electra do Hofmannsthal. Pode passar. Bom, agora vamos... isso aí eu acho que é também interessante. É uma coisa um pouco folhetinesca, mas acho que é uma curiosidade que ilustra esse impacto que causou a estreia musical, operística da Electra, né? Porque o Richard Strauss era uma pessoa um pouco megalômana, ele montava orquestras com milhares, centenas de músicos, adorava os instrumentos de metal, então era tudo muito barulhento, era tudo muito ressonante, e a crítica foi implacável. A crítica, nesse aspecto, é outra coincidência com a Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, né? Demorou não sei quantos anos, a peça do Nelson Rodrigues foi escrita em 47, só foi aos palcos, a um só palco, em 54, e só teve um fim de semana de apresentação, porque ela foi censurada, foi considerada uma imoralidade, né? Então, só uma ilustração, pode passar, Fernanda, por favor. Bem, então vamos ver qual é a questão da Electra vienense, tá? A grande marca dessa peça, do austríaco, é a aparência de preservação, de conservação de todos os requisitos do roteiro sofocliano. Mas tudo não passa de aparência, né? Quer dizer, as personagens, os nomes das personagens, o ambiente é palaciano, a intriga não pode mudar, efetivamente. Electra está prontificada a se vingar da mãe aliás, à espera do irmão para poder vingar a morte do pai. Isso aí não resta a menor dúvida. Então, nós temos esses elementos a priorísticos. E quando a peça se inicia, tudo se modifica. Então, nós temos a constatação, eu preciso apresentar, ainda que de uma forma muito rápida, não é uma peça que seja longa, a peça ela tem um ato só, assim como a ópera. A ópera se apresenta em 1h50, 55 minutos, então não é uma ópera longa, a peça também é bastante concentrada, e essa concentração é indicial do nível de problemas e das problemáticas mesmo que ela contém. Bom, então, só para vocês terem uma noção do enredo, não sei se eu já até estou achando que eu estou meio lerda, vou acelerar um pouquinho, tá? Então, a peça se passa em Micenas, o ambiente no centro do Império Micênico é péssimo. A peça, quando se inicia, as 5 coéforas, equivalentes a coéforas, mas são umas fofoqueiras. São 5 jovens que vão a uma fonte tirar água e elas comentam a degradação
psicológica de Medea. Desculpa, de Electra, perdão. Estou pensando nas duas coisas ao mesmo tempo. E elas, então, fazem essa avaliação sobre a degradação física, mental, como Electra se encontra perturbada e sem condições de, inclusive, raciocinar. Beethoven, vamos colocar um pedacinho. O que eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, é a solução que Strauss deu, a apresentação dessa personagem que daqui a pouco entra em cena. Tá? Você pode botar esse link aí? Electra é uma pessoa intratável. Parece um bicho. Vocês estão vendo aí a tela? Não está, sim. A tela do YouTube está aí, não é? Sim. Tá, vou apertar o play então. Isso aí eu quero ver que vocês vejam a orquestra. Wo bleibt Elektra? Ist doch ihre Stunde, die Stunde, wo sie auf der Pforte heult, dass alle Winde fallen. Habt ihr gesehen, wie sie und als sah? Wir fliegen wie eine wilde Katze. Nun liegt sie da und stöhnt. Immer, wenn sie so aktiv steht, liegt sie und stöhnt. Da gingen wir zu zweit und kamen ihr zu nah. Sie hält nicht aus, wenn man sie ansieht. Ja, wir kamen ihr zu nah. Da puckte sie wie eine Katze und sang. Und fliegen, fliegen, nicht auf meinen Boden und schlug nach uns mit einem Stroh. Wir sollen das Süße nicht abweichen von dem Fall. Wir sollen nicht schmerzen an meine Träume scheiden. Die Träume schwierig ist wahr, ist so. Und geht so und der ich war nicht die Antwort ja. Wenn du hungrig bist, da ist zur Antwort, so ist du auch. Das springt sie auf und schaut bis die Decke mit ihren Fingern. Sie fallen gegen uns und schreien. Ich bin von ihr einen Geier auf dem Perfeito. Eu não sei se vocês puderam perceber as descrições que são feitas de Electra, né? Animalesca, violenta, frustrada, recalcada, muito, muito indignada com tudo, além do que com sintomas gravíssimos de autodepreciação física, né? Bom, a partir dessa entrada, dessa apresentação, entra a Electra, com aquele aspecto deplorável, sem nenhum tipo de cuidado pessoal, demonstrando agitação enorme e falta de controle mental, e ela, num longo monólogo, ela recorda o pai, e os pormenores do crime, tudo aquilo que a gente conhece lá de Ésquilo, né? O banho, a rede, o punhal pelas costas e, o principal de tudo, a machadada desferida
pela própria Clitemnestra, né? Quer dizer, essa filha, ela está implorando ao pai ajuda para poder realizar a vingança nos termos em que ela deseja. Entra a terceira cena. A terceira cena é capital, porque se reapropria daquela polarização que Sófocles explora magnificamente, né? As duplas que entram em contraste. Electra vai se encontrar com Crisótemis. Crisótemis entra em cena. Crisótemis é uma sem noção na peça vienense. Não tem, o Tico não fala com o Teco. Tudo que acontece passa despercebido por Crisótemis, ela é a última a saber, ela é um pouco aquele corredor de Fórmula 1, que sabe tudo atrasado. E, efetivamente, nesta cena, ela revela a sua personalidade. Ela não é forte como a Electra, ela não está danificada como a Electra. Então, ela canta uma área que, musicalmente, espelha o padrão mental e as convicções de Crisótemis. Será que você poderia apresentar o slide número 12? É o seguinte. Sabe qual é, Fernanda? O 12. Está escrito Electra, cena 3. Não, essa é a 4. É o anterior a esse. E não. Mudou de lugar. Essa. Clitemnestra. Vai ouvir o outro, por favor. O seguinte. Não. Então, ué, vocês não estão tendo aí Será que sumiu um slide? Carlina, os slides que eu tenho estão nessa sequência aqui, vou colocar, ó. Tá. Esse é o 10, é o da BBC. O 11 é a cena esse. 4. Será esse? Crisóstomes aqui, ó. Crisóstomes, isso mesmo. Desculpa. Tá. Kinder Wilhelmshaven. O nome dessa área é Kinder Wilhelmshaven. Eu quero ter filhos. Isso, bom, não vou nem comentar. Vamos ouvir e eu traduzir aqui os versos. Vamos lá. Eu aqui errei, ali é cena 3. É pequenininha. Bom, essa cena é magnífica. É magnífica. Estão as duas irmãs sozinhas, Electra, vocês viram, né? E é importantíssimo ressaltar, já que nós não vamos ter muitos recortes mais que ilustrem o imaginário da peça, o bestiário
dessa tragédia é imenso, imenso. Vai dos passarinhos aos gatos selvagens, aos vampiros. Depois eu vou comentar com vocês isso. Bom, essa cena ela é importantíssima porque ela traz duas coisas para nós. Primeiro, esse cenário, claro que ele é atual, lógico, essa encenação é recente, mas a tradição dos palcos e dos decors, completamente inimagináveis, vem do Max Reinhardt. E outra coisa que me interessa focalizar nesse recorte mínimo é o contraste entre a valsista Crisótemis, a área dela é a única área da peça, a única área da ópera que é straussiana, de acordo com a tradição do avô valsista. E o contraste com a Electra, que é dodecafônica. Vocês perceberam a dodecafonia? Vocês perceberam que não há uma melodia possível de ser cantarolada? Vocês perceberam que não há a fixação de uma harmonia, uma expectativa na linha musical, na frase musical? Então, essa instabilidade da música dodecafônica, que passa por todos os tons e semitons, e ainda acrescenta uma nota a mais, que é um intervalo simultâneo que é produzido, é um desafio acústico, sem dúvida. Bom, cena 4, vem a seguir, é a entrada de Clitemnestra em cena apavorada, já alucinando, porque teve um pesadelo medonho, ela é uma mulher doente, que tem insônia e tem muito medo de tudo. Essa Clitemnestra é uma mulher atormentada e completamente fora dos padrões da normalidade. Ela tem todos os achaques que são oriundos, na verdade, do remorso. Até porque ela sabe que Electra, criancinha, assistiu ao mariticídio. Estão entendendo? Então, é muito complicada a formulação da condição familiar desses atridos aí. E ela, então, vai ter um primeiro diálogo com a filha. Bom, essa entrada da Clitemnestra é super importante, inclusive musicalmente, porque ela vai fazer um contraponto indireto com o canto melódico e harmônico da outra filha de Crisótemis. Ela faz uma linha musical, uma frase musical, que é quase de barítono. Oh, Goethe! Eu nem tenho extensão vocal para fazer isso. Então, vamos lá, vamos ouvi-la melhor, por favor. Ela tem medo da filha. Agora. Warum verwüstet
ich die Kraft zu jäten. Warum geschieht mir das? Mir ewigen Uma pena que nós não pudemos ler o texto que ela vinha cantando e que ela apresenta. Será que podia aumentar? É muito característico dessa Clitemnestra essa busca, ó deuses, por que me destes esse fardo? Esse fardo é Electra, hein? Por que arremeteis assim contra mim? Por que paralisar as minhas energias? Por que? Varum, varum, varum. Por que se tornou meu corpo terra erma, com essa urtiga crescendo nele, e não tenho forças para arrancá-la? Por que me acontece isso? Deuses eternos! E aí a Electra dá uma resposta super inteligente, aquela captatio benevolentiae. Ela quer conquistar a confiança da mãe. Os deuses, mas se tu és deusa também, como eles. E aí Clitemnestra reage. Ouviste o que disse? Que nasceste também de sangue divino. Bom, a partir daí, a Electra vai começar a buscar se aproximar da mãe, porque ela acredita que Orestes está chegando. Acontece que o que chega é a notícia de morte falsa do Orestes. Até que chega um momento em que o Orestes, em persona, aparece e vai haver a cena do reconhecimento. A cena do reconhecimento é muito interessante, porque os dois estão escaldados, com medo de tantas frustrações. Então, eles jogam com elementos, eles desconfiam daquilo que é o fato, mas que eles desconhecem que seja a verdade, e eles acreditam na suposição do fracasso dos planos deles. Vocês estão entendendo? Esse jogo nós já vimos no teatro grego. Nós já vimos isso na versão sofocliana do mito. Exatamente a mesma estratégia dramática, porém aqui totalmente revestida ou vamos dizer assim, focalizada pelo ângulo das inseguranças, da instabilidade emocional das personagens. Então acontece que Egisto chega, quando ele chega, Orestes já tinha entrado com o preceptor no palácio, já tinha dado a primeira estocada em Clitemnestra. Quando a Electra, nesse átrio, ouve o grito da mãe, ela ainda grita mais alto, mais um! É uma coisa incrível, né? Ela reage pedindo a Orestes que dê mais um golpe na mãe. O Egisto, quando chega, Clitemnestra já está morta, ele vai ser assassinado em seguida, não é? E Electra, tudo está acontecendo dentro do palácio, há umas intervenções, umas incursões de Crisótemis em cena, que não está entendendo nada. Ela chega e diz, olha, recebi a notícia, eu tenho certeza de que Orestes está vivo, eu trouxe a madeixa loira dele. E aí Electra diz, minha filha, eu já estou sabendo que ele morreu. Cai na realidade. E outro, agora, quando chega a Egisto, ela também não se dá conta do perigo que é Egisto entrar com o Orestes lá dentro. Enfim, está tudo acontecendo lá dentro do palácio. Electra está
no átrio, está acompanhando os acontecimentos pelos gritos, e ela, ali então, ela tem uma síncope, porque conseguiu realizar o intento dela, e ela morre. Ela morre fulminante, fulminada, faz uma dança macabra, e é isso que a mata. É a alegria, a vitória de Pirro dela, né? Ela conseguiu ver viva a morte da mãe, para ela morrer em seguida. Pode tirar, então, esse. Essa Electra, isso aí é a última coisa que eu vou falar. A Electra, quantos minutos eu tenho? Já passei da hora. A Electra, o que eu vou resumir da seguinte forma. A Electra, tanto da peça quanto do libreto, é um estudo psicológico de uma filha cujo sofrimento decorre não da perda do pai. Tem nada a ver com a perda do pai. Ela tem até uma certa raiva do pai, por ter casado com a mãe. O problema dessa Electra é o rompimento com a mãe. É o divórcio da figura materna. Eu não sei se eu tenho tempo, acho que já... O que vocês acham? Posso ir mais um pouquinho ou devo... O que vocês acham? Vamos ver. Fica à vontade, Carlinhos. Sei que está no final aí, pode continuar, fechar, então, é o que você pretende. Vou só fechar. Bom, o direcionamento do novo drama, desse drama vienense, é dado pelo desapontamento que as teorias não só psicanalíticas, mas sociológicas da época trouxeram em relação à feminilidade, a questão da maternalidade, a questão da fragilidade feminina, tudo isso já está sendo discutido nessa Viena. A mãe, na versão vienense, tem que morrer, mas não por causa do pai, não por ter matado o pai, Agamemnon, mas por causa de Electra. Para que Electra sobreviva, Clitemnestra tem que morrer. Nas alucinações de Electra, ela confunde a mãe com um oceano de desamor. Ela diz: tu me vomitaste como o mar, uma vida, um pai e irmãos. E como o mar, engoliste uma vida, um pai e irmãos. Eu não sei sequer como poderia morrer se tu morresses. Eu acho que fica muito claro, por essa fala de Electra, que o trauma dessa Electra vienense é a decepção com a mãe. E eu vou ficando por aqui apenas dizendo que essa Electra vale a pena ser vista nas duas versões. Vocês vão conhecer uma Viena, que foi o laboratório do Apocalipse, como definiu Karl Kraus, e acho que tem muito material para ser ainda desventrado. Tá? Eu fico à disposição de vocês, com toda alegria. Obrigada pela atenção. Carlinda. Bom, como a gente já imaginava, maravilhoso sempre ouvir a Carlinda, né? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu estou olhando aqui no site também, no chat, para ver se alguém elaborou alguma pergunta. Eu estou olhando aqui, por enquanto não me aparece nenhuma pergunta em si. Bom, Carlinda, eu fiquei impressionada com aquela cenografia dessa ópera que você colocou. Que coisa gigantesca, assim, parece que gera um clima de medo, né? Você teve a oportunidade de assistir pessoalmente? Eu sempre fui atrás da Electra, né? Uhum. Eu assisti, eu perdi a última encenação da Electra aqui no Teatro Municipal. Eu não estava no Rio, mas eu assisti a uma encenação da Electra no Metropolitan. Foi muito boa, e é uma marca também do Max Reinhardt. Esse cenógrafo austríaco, ele praticamente introduziu uma linha de diálogo entre a cenografia e
e os libretos com os quais ele lidava. E no caso da monumentalidade a que você se refere, ele não tinha salas de espetáculo lá em Viena, com essa capacidade, com essas bocas de cena que nós temos hoje. Então, o que ele fez com essa Electra, por exemplo? Ele encenou numa praça. Ele montou um cenário que comportasse aquela orquestra que equivaleria hoje a 3 orquestras sinfônicas, mais os cenários monumentais. Então, você não vê essas Electras operísticas com cenários convencionais. Simplesmente não vê. Não acontece. E assisti também a uma outra Electra fora, mas eu não tenho certeza onde é que foi, porque todo lugar que eu vou, eu tenho que conhecer o trabalho operístico do local. Então, eu não tenho certeza se eu vi em Berlim ou em Edimburgo. Maravilha. Olha só, tem uma pergunta da Renata. Renata, você prefere fazer pergunta ou você prefere que eu leia? Que você leia mesmo. Tá bem, então vamos lá. A Renata está falando aqui, né? Seria possível falar mais sobre o complexo de Electra? Em que consiste? É apenas o negativo do complexo de Édipo? Como se liga ao comentário final da Electra vienense? Tá, eu até anotei para falar uma coisinha sobre isso, gente. Pelo seguinte, você está coberta de razão de cobrar isso. O que acontece na peça não é complexo de Electra. O complexo de Electra é de Freud. E não é nem tanto de Freud, é de Melanie Klein. Né? Então, Freud não era muito dedicado às problemáticas psicanalíticas da mulher, apesar de dever enormemente as queridas, como ele as chamava, né, minhas queridas histéricas. Mas o complexo de Electra é esquemático, é o da psicologia, né? Não é o da mitologia. Né? O complexo de Electra da mitologia é encarnado pela mãe e filha, pelo parzinho, mãe e filha, Deméter e Perséfone. Entendeu? O problema entre mãe e filha não é vivenciado pela Clitemnestra com a Electra, porque a Electra, infelizmente, ela não... Em cada dramaturgo, nós temos uma visão. Né? Por exemplo, em Ésquilo, Electra tem um chamego com o pai, não resta a menor dúvida. Mas isso é uma coisa natural, que há filhos que também têm com seus pais, né? Com seu pai. A Electra de Sófocles é que já manifesta uma grande revolta, uma grande rebeldia em relação à mãe. Isso sim, ela tem, mas ela tem bons motivos, porque a Electra, o que matou a Electra psicologicamente não foi a mãe, foi o tempo de sofrimento, de humilhação, de espoliação, de rebaixamento, de falta de respeito, de depreciação, de exclusão. A Electra era praticamente uma exilada dentro do palácio, ela não tinha direito palaciano nenhum, entende? Ela vivia encarcerada, só não tinha a torre, mas ela vivia marginalizada, ela não frequentava o gineceu, entende? Então, o complexo de Electra é da psicologia e é esquemático, porque tem que ser, uma vez que cada caso é um caso. Nós sabemos disso, que na psicologia você não pode considerar como uma fórmula feita, pronta, o narcisismo. Nossa, nós temos uma paleta de narcisistas, né, que despadronizam o narcisismo oficial, mitológico, entendeu? Então, o que eu teria para dizer para você sobre o complexo de Electra. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Que cada vez eu penso uma coisa diferente, gente.
Acho que eu até citei a... Eu não citei a Melanie Klein, não, porque eu não ia dar esse cartaz para ela. Porque aqui não dá para dividir protagonismo com ninguém. Eu não sei onde é que eu botei isso. Bom, mas enfim. Ah, tá aqui, olha. É preciso esclarecer, vou ler. É preciso esclarecer que na peça não há o chamado complexo de Electra, viu? Como nós estamos conectadas, Renata. Porque não há amor na personagem. Nessa peça, então, minha filha, não tem mesmo. Quando a protagonista fala sobre o efeito funesto da morte do pai, é quase como se odiasse Agamemnon. Até pensei a fala. Olha só, olha o que a Electra, como é que a Electra se manifesta. Ela diz assim, quer ver? Tive de oferecer esses doces frêmitos ao pai. Crês que quando meu corpo se regozijava, não chegavam os seus lamentos e gemidos até meu peito? Os mortos são ciumentos. Ele me enviou o ódio, o rancoroso ódio como noivo. Essa Electra não tem complexo. Ela fala. Ela consegue falar, inclusive. Ela parece uma psicanalizanda. Eu não sei me comportar assim, com tanta clareza. Entendeu? Essa Electra ela descobre dívidas de todos que estão ao redor dela, para com ela. Ela é uma espoliada. Sim, Fernando. Carlinda, tem uma pergunta também do Rafael Silva, eu vou ler. Rafael. Ele fala assim, cara, Carlinda, obrigada pela bela apresentação, começa assim, né? Levando em conta a importância dos cantos fúnebres na atuação trágica de Electra, em todos os 3 tragediógrafos, esse elemento, cumprindo inclusive um papel fundamental na perpetração da memória do assassinato do pai e do assassinato da mãe. Não fez pergunta, é isso aí. Acho que é um comentário, né? Cantos fúnebres. Aqui, esse aspecto de coéfora, efetivamente, não é? De libadora ao pai, não há na peça. Não há. Electra não se dirige ao túmulo do pai. Quem vai ao túmulo do pai, nesta Electra, é Crisótemis. Ela vai passear. Ela vai passear. Entendeu? E Electra é um pouco masoquista. Se ela tem algum problema, é um masoquismo. Carlinda, o Beethoven está colocando aqui uma possibilidade que também é o que eu gostaria de pedir a você. Eu já te vi falando antes, mas eu acho que, assim, terminar sem falar de Senhora dos Afogados perder um trabalho belíssimo que você tem, né? Então, Beethoven está falando aqui, se você... qual a principal característica constitutiva que resiste em Senhora dos Afogados? Né? Então, se você pudesse falar um pouquinho. O que resiste do clássico, é isso? Sim, deixa eu pegar a pergunta do Beethoven. Olha, se sobrar um tempinho, pediria a Carlinda para tratar brevemente do tratamento dado à história da Electra em Nelson Rodrigues. Qual a principal característica constitutiva que resiste em Senhora dos Afogados? É muita coisa. É muita coisa, hein? Olha, a Moema é a personagem que corresponde à Electra. A Moema é ardilosa. Ela é muito inteligente. Ela é fruto de 4 raças, não é? Ela é nascida na antropologia brasileira, né? Mas ela tem a astúcia de Electra. Ela sabe, ela percebe, né, o que é que tem de ser feito na hora certa. Quando a Electra, e principalmente a Electra de Sófocles, né, a Electra de Sófocles tem aquela disposição quase que masculina para cumprir obstinadamente o seu destino, que é vingar o pai.
a Electra vai não realizar pelas próprias mãos o matricídio, não é? O matricídio acontece no palácio e a Electra está sozinha em cena. E Sófocles, com outro grande expediente dramatúrgico, ele vai tirar dessa solidão, da nudez do ambiente. A Electra não tem uma arma, não tem nada, ninguém com quem compartilhar aquele momento que ela está ouvindo os estertores lá dentro do palácio, não é? É o Passos do Prazer. Esse Passos do Prazer dessa Electra sofocleana, eu acho que está encarnado em Moema. Moema não tem ela não sofre uma vingança dos mortos, não. Ela vai sofrer uma vingança de outro tipo, porque ela vai perder o reflexo dela, né? Mas quando a Electra sofocliana está ouvindo a mãe morrer, não é? E está gozando praticamente, e aí é o Passos do Prazer na totalidade, na integralidade, né? Ela goza, ela fica ali estertorando de prazer. Isso você vai encontrar em Moema, que agencia a morte da mãe, e uma morte medonha, né? Por amputação das mãos, por dessangramento, por esvaziamento de si, abandonada à beira-mar. É uma vingança tremenda. Ela se vinga do irmão que amava uma prostituta. Ele tinha o nome da mãe todo tatuado no corpo. A mãe marolava no corpo daquele filho, que era Paulus. Era insignificante, não tinha a estatura da irmã. A dramaticidade de Nelson Rodrigues é o seguinte, não tem igual. Até comparando com os maiores que a gente conhece, a gente fica assim, orgulhosa da dramaturgia trágica do Nelson Rodrigues. Posso ler uma página dele? Tem tempo? Por favor, claro, por favor, agradeceremos. Olha só, de Senhora dos Afogados, tá? Estou sem óculos de leitura, mas vamos lá. Faz parte do libreto não, do folheto de apresentação da peça, quando estreou, tá? Apresento-vos Senhora dos Afogados. É, como vereis, uma peça triste, tristíssima, como era a falecida. Faltava-lhe o jogo frívolo e delicioso, o brilho irresponsável, a prestidigitação fascinante, vital. Talvez Senhora dos Afogados faça sofrer, talvez. Vejamos, porém, a alma secretíssima dessa pobre tragédia brasileira. O que caracteriza uma peça trágica é justamente o poder de criar a vida e não de imitá-la. Isso, a que se chama vida, é o que se representa no palco, e não o que vivemos cá fora. Evidentemente, excluo daqui as peças digestivas, o teatro para fazer rir, o drama de salão. O personagem do palco é 1000 vezes mais real, mais denso, e numa palavra, mais homem, que cada um dos espectadores. Querem um exemplo? Vejam Moema, ou Dona Eduarda, e ponham-na ao lado de certas senhoras da plateia. Percebemos, então, que a espectadora de carne e osso não vive realmente. Imita apenas a vida. Finge que é mulher. Finge que é criatura humana e continua fingindo até no leito conjugal. Uma das frases da peça é a seguinte: a cama dos Drummond é triste. Isso diz o pai, isso diz o Agamemnon brasileiro. Aí a mãe, a Eduarda, vai dizer: estar com você é a pior forma de se sentir sozinha. Nada conhece, nada sabe dos desesperos,
das paixões, das agonias que a poderiam alçar à plenitude de sua condição humana. Isso aí é espectador, hein? Já Moema, ou Dona Eduarda, não. Está no palco com as olheiras de carvão, mas vive. Tem a autenticidade, a gana, a garra, o delírio que nos faltam. É súbito sentirmos na plateia o dilaceramento da nossa frustração real. O personagem vive a vida, que devia ser a nossa. A vida que recusamos. Outra verdade que julgo definitiva é a seguinte: a alegria não pertence ao teatro. Pode-se medir a força de uma peça e a sua pureza teatral pela capacidade de criar desespero. O teatro ou é desesperado, ou não é teatro. Leiam, leiam. É imenso esse texto, mas é muito bom. Que lindo, Carlinda. Deixa eu te perguntar, é só uma curiosidade, você chegou a ver aquela montagem do Farjala, que foi no XP Investimentos, foi em 2018. Não. Ficou pouco tempo, foi com aquela Alex Deschamps. Não, eu cheguei a ver, foi interessante, mas assim, acho que faltou essa força da personagem, eu senti, não sei se mais alguém aqui assistiu, mas essa força que a gente encontra na peça, que ele coloca na personagem, ali faltou. Mas enfim, era só uma curiosidade. Carlinda, olha só. Desculpa, não, fala. Não, eu ia dizer que eu assisti a do Antunes. A do Antunes foi a melhor de todas. Não, eu imagino. E há alguns anos. Acho que eu vi lá no Teatro Carlos Gomes. Essa foi de 2018. Carlinda, olha só, tem uma pergunta aqui, e como a gente já está se aproximando das 4h40, né, eu vou encerrando com essa, eu vejo se você tem mais alguma aqui, é uma pergunta muito interessante do Hamilton a respeito do nome. Bom, fechar com 2 perguntas, essa e uma outra que está mais abaixo, tá? O Hamilton Medeiros diz assim: olá, gostaria que a professora, se possível, comentasse um pouco mais sobre a simbologia por trás do nome da personagem Electra, pois, se formos analisar o que foi mostrado no início da apresentação, como Electra ser vista como uma das Pleiades, Náiades, podemos observar uma forte relação entre os elementos água e força ígnea, energia, luz, eletricidade, elétron, força que vem das águas e que sobe ao firmamento em forma de constelação. Bom, o que eu vou dizer mais, gente? Electra. Há uma falsa etimologia, mas há alguma coisa que liga, efetivamente, Electra, essa raiz, a luz. Agora, esse brilho, dramaturgicamente, ele vai funcionar como ódio, como capacidade de vingança, né, de executar ações danosas. Mas tudo que ele raciocinou está perfeitíssimo. Muito obrigada, Milka. Carlinda, aquela pergunta do Rafael, né, que ele começou fazendo a pergunta, mas aí ele foi terminar a pergunta um pouco mais abaixo, até a Francisca me lembrou, e o Beethoven também está me lembrando aqui. A respeito, vou ler aqui, pensando nisso, ele fala lá dos cantos fúnebres, né, e aí segue mais abaixo. Pensando nisso, gostaria de saber sobre a presença desse elemento trenódico nas versões. Não, na Electra de Hofmannsthal não há, efetivamente não há, mas há na Senhora dos Afogados, porque há uma celebração, há um rito de separação da mãe. É como se ela já estivesse morta. Na verdade, a peça se passa, olha que coisa interessante, Rafael, você tocou não sei se você já leu, se já perguntou intencionalmente, mas a peça se passa no dia em que se celebram as almas das prostitutas mortas. E por instigação de Moema, da Electra brasileira, a Dona Eduarda vai se transformar numa prostituta, que não é uma prostituta, mas ela vai ter um caso, um adulterino, com o noivo de Moema, com o futuro genro. Mas ela é induzida a esse pecado, a esse crime. Então ela vai morrer por isso. Ela vai morrer porque ela transgrediu. E justamente no dia
em que se celebravam. E o que acontece nesse dia? Nesse dia, há uma barquinha que atravessa uma península. Nesse dia, ao longo daquele traçado nas águas, aparecem folhas, flores brancas, verdes, tudo fica florido. E então as prostitutas mortas vêm ao litoral e visitam seus conhecidos e retornam no final do dia. Então, é um rito fúnebre que o Nelson Rodrigues... Você sabe que eu não tinha pensado nisso? Você que me alertou para isso agora. É um rito fúnebre. Tem na nossa brasileira. Essa peça do Nelson Rodrigues é máxima. Mais abaixo ele te agradece, né, e diz que você já havia contemplado, né, o que ele gostaria de saber, né, e ele comenta assim, que essa dimensão de lamentação muito frequentemente se perde nas performances reescritas modernas, não só em Electra, mas na tragédia grega de modo geral. E segue, né? É como se esse elemento tivesse se tornado estranho ao nosso pensamento. E ele finaliza agradecendo pela bela apresentação e a todos do evento. Eu que agradeço a absolutamente a todos e a cada um, e principalmente o carinho de vocês. Carlinda, para fechar... Deixa eu só ver se abaixo da Janaína tem algum... Não, eu vou fechar com uma pergunta da Janaína sobre as adaptações, né? Ela quer saber se você já viu alguma versão em quadrinho da Electra, né? E sim comentasse um pouquinho essa adaptação que colocou como uma assassina particular após a morte do pai. Só que antes da pergunta dela, eu só queria fazer um comentário, né? Lembrando que você, na apresentação... colocou a referência da traginovela lá, da Trupersa. Né? Mesmo! E é genial. Não, ela está na apresentação, vai ficar aqui, o PowerPoint vai ficar disponibilizado, né? E que eu acho genial aquilo, porque é um grande deboche com aquela filhinha de papai, né? A Trupersa faz um trabalho lindo. Perfeito. Eu botei para... E olha, esqueci mesmo, Fernanda, obrigada. Olha, eu não conheço... Eu não conheço essa Electra em quadrinhos, mas tenho visto as animações com Electra. Quer dizer, eu pulei uma etapa, não é? Eu pulei a etapa da quadrinização dessa personagem. Então, não sei falar nada sobre ela. Agora, eu não tenho muita simpatia pelos experimentalismos nessa linha e de jogos, né, com essas personagens, porque fazem uma grande miscelânea, e aí eu acho que eu, pelo menos, perco o meu grande barato, que é toda a cultura que é rastreada por essas obras. A cultura antiga, principalmente quando ela se imbrica com outras culturas, essa transculturalidade que o mito oportuniza, isso é que eu acho que é a efervescência. Então, eu acho que é mais rico nas obras de teatro, de cinema. Uma questão de predileção apenas. A do maior força. A Francisca lembrou, eu não conheço, talvez você já tenha visto, né? A Electra da Marvel. Eu não conheço, eu sou super ignorante em Marvel, tenho até vergonha, então não sei. Que tal, Francisca? Que tal? O que você acha? Ela colocou aqui, está aqui no chat a referência aí para quem desejar conhecer. Vou conhecer. Não, agora você me obrigou. Até porque eu tenho um netinho, tenho uma coleção dele de super-heróis. Então, obrigada de qualquer forma. Bom, Carlinda, acho que as perguntas foram colocadas aqui. Só tenho a te agradecer e acho que é muito bom ouvir você sempre falar de Electra, né? Porque traz para a gente assim, um panorama que é essa presença dos clássicos sempre, né? Não contemporâneo e sempre muito presente, né? Você bem lembrou isso. Então, assim, é uma tarde maravilhosa de aprendizado, como sempre está ao seu lado e como sempre tem sido as quartas-feiras. Né? Então, eu te agradeço, né, Beethoven, Grace e Renata, e
Bom, alguém mais quer falar alguma Eu queria coisa falar aí? uma coisa. O último slide dessa apresentação é um convite para vocês verem a montagem que vai ser apresentada, vai ser estreada no Festival de Salzburg, tá? Ótimo. Muito obrigada Ótimo. a cada um. Muito obrigada, Carlinda. Obrigada a todos e todas. Obrigada, Carlinda. Eu que Obrigado, agradeço. Carlinda. Obrigado a todos os participantes Muito até agora. ótimo. Obrigado a todos que fizeram pergunta. Maria Fernanda que mediou. E A Fernandinha. vamos encerrando mais uma Fernanda. tarde agradabilíssima com o Leque UF na quarentena por aqui. Posso só falar uma coisinha? Deve. Não, é só porque eu lembrei que a gente podia falar, talvez, então, também do Cineclube, Matrizes Clássicas, que é ligado ao Laboratório de Estudos Clássicos, e a gente está retomando as atividades, né? Um preceito sempre foi a sala escura, o compartilhamento dessa experiência, mas agora torna-se impossível. Ficamos o primeiro semestre paralisados, mas essa semana a gente começou a divulgação. Eu não vou entrar em muitos detalhes, a gente está fazendo bastante divulgação já, mas na quinta-feira, dia 20, então, vai ter já a primeira sessão de debates de um filme que chama-se Os Canibais, e Cannibali, né, em italiano, da diretora Liliana Cavani, tem na internet, no site do Cineclube Matrizes Clássicas tem os links, ver e debater, vão estar a Adriane da Silva Duarte, professora da USP, da área de mitologia grega e tal, né, e fã de filmes, e também um ativista italiano que está radicado no Brasil há bastante tempo, Oliviero Pluviano, que vai falar um pouco da realidade italiana naquela época, porque é um filme que leva para o período da contracultura italiana, né? Essa Antígona, digamos assim, disruptiva, né, do sistema que está militarizado, nessa Milão assim distópica, e ele também leva cinema num barco que ele comprou para populações ribeirinhas, comunidades ribeirinhas na Amazônia. Então, é um fitzcarraldo, assim, é muito interessante da gente ver. Eu espero que todos se interessem, e tem muito a ver com a nossa comunidade de classicistas, né? É aberto a todos, mas tem a ver com isso. A gente vai discutir de novo recepção, né, da mitologia clássica, agora no cinema, e nesse filme em particular. Então, fica o convite, dia 20 de agosto, a gente está pegando inscrições pelo site, e no dia a gente vai divulgar nas redes também, tá bom? 19 horas. Obrigada pela propaganda. Quem está procurando aí no chat o link, entra no site do Leque, que tem lá o link para o site do Cineclube. Eu não estou conseguindo entrar aqui, que acho que está dando algum problema no servidor da UF agora. Mas se alguém tiver o link aí... o Lucas colocou. Obrigado, Lucas. O servidor da UF hoje não está funcionando, né? Não tem Prograde, não tem ProEx, não tem nada hoje. Vou aproveitar esses minutinhos finais aqui também, fazer o jabazinho também aqui do Leque UF na quarentena. Semana que vem, a gente vem na terça, excepcionalmente, não vai ser na quarta, com o Rodrigo Gonçalves e o Leandro Cardoso, tradutores de Plauto e Terêncio, para falar sobre tradução de ritmo e comédia antiga. Então, ficam todos convidados. Vocês vão receber, se já não receberam por e-mail, quem participa do newsletter do Leque UF, vai estar no site também já. E aí, mas participem também do Cineclube, tem uma programação bastante interessante, vejam lá depois os outros filmes, ficam convidados para as 4 sessões de filmes que vai haver. Tá? De novo, obrigado, foi brilhante, Carlinda. Obrigada a vocês vocês. por essa tarde. Muito e obrigada. Vamos nos despedindo por aqui. Tchau, gente. Tchau. Flávia, pode fechar a gravação aí. Obrigada.